Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e estudo desse livro, Discipulado, o Ministério da Multiplicação, do Dr. Milton Jones, publicado pela editora Vida Cristã. Já vamos fazer vamos ler, o capítulo 4 hoje, que é o quarto vídeo aí, tá aí na minha playlist. E você que é novo aqui e não conhece o meu canal, tem aí na minha playlist aí aproximadamente uns 30 livros na íntegra, livro aí de estudos bíblicos, né? Tudo aí para você crescer aí espiritualmente aí, tá bem? Peço aí para que você também deixe o like, compartilhe esse vídeo com suas redes sociais, seus grupos aí de família, do WhatsApp. E você que é novo aí, se inscreva no canal, aciona aí o sininho aí para que você seja avisado a cada capítulo, a cada vídeo aí que eu ler aqui, tá bom? Então vamos lá. E outra coisa, né? Não fique com dúvida de nada que eu vou falar aqui e ler. Escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia aí com você. E se você mora longe, a gente pode fazer isso através de videochamada também, tá bem? Então vamos lá para o capítulo 4, que vai falar sobre o Ministério da Multiplicação, né? Que é, na realidade, o título aqui, né? Do livro aqui. E o subtítulo aqui, Progressão Geométrica versus Aritmética. Os cristãos, no geral, pensam no evangelismo em termos do mundo contra eles e como há um número imensamente maior de pessoas no mundo. A evangelização mundial é com frequência considerada impossível. O verdadeiro problema talvez seja que o cristão não entenda bem o plano de Jesus para um ministério de multiplicação. Em 1980, a população mundial alcançava aproximadamente 4,5 bilhões. Como, por exemplo, suponhamos que o pregador de uma congregação de 500 membros decidisse que deveria envolver-se na evangelização do mundo. Ele percebe que está falando todas as semanas praticamente para as mesmas pessoas. Como resultado, ele estabelece um plano para levar o mundo a Cristo. Ele decide pregar a 500 pessoas diferentes cada dia até ter falado com todos os habitantes do mundo. Em vista disso, é organizado um grupo que precede a fim de reunir pessoas no mundo inteiro para que haja um novo grupo de 500 pessoas para ouvi-lo falar de Jesus todos os dias. Se cada um fizesse a sua parte em 500 pessoas diferentes ouvissem o Evangelho a cada dia, seriam necessárias 24.658 anos para que a equipe evangelística ensinasse o Evangelho uma única vez a cada pessoa do mundo. Teríamos também de supor que o grupo não tivesse férias nem dia de folga e que a população do mundo não crescesse. No início, este parecia um bom plano, mas quando examinado a fundo, acabamos apenas novamente frustrados com o problema da evangelização do mundo. Como uma opção alternativa, suponhamos que esse ministério falasse de Jesus a seus amigos, parentes, associados e vizinhos. No processo de compartilhar sua fé, ele escolhe 3 indivíduos que demonstrem disposição para conhecer, amar e glorificar a Deus. Depois desses 3 terem sido evangelizados, ele trabalha com eles a fim de levá-lo à maturidade cristã. O ministro passa tempo com eles em todos os tipos de situação. Ele os ensina como adorar, como estudar a Bíblia e como orar. Eles aprendem a importância da igreja e da doutrina bíblica básica.
Ele os acompanha e demonstra como ser uma testemunha de Cristo no mundo e depois os envia para fazer isso sozinhos. Esses três recebem uma visão mundial e adquirem interesse pelos perdidos. Se esse ministro desse a esses três indivíduos tempo prioritário em seu ministério durante um ano, a ponto de cada um deles poderem treinar outros no ano seguinte, os quais pudessem também reproduzir-se, os resultados seriam espantosos. No gráfico número 1, demonstra o que aconteceria em um ministério desse tipo. Torna-se aparente que depois de apenas 17 anos com esse método de evangelização, cada pessoa no mundo poderia ser alcançada apesar do crescimento da população. É verdade que nem todos irão aceitar Cristo, o que torna este exemplo idealista. É também verdade que Deus pode decidir não trabalhar em pequenos grupos de 3 com todos. Mas o ponto é este: 2 pontos. Se o cristão quiserem ganhar o mundo para Cristo, não há outro método mais positivo. Os cristãos só podem alcançar as massas se fizerem parte de um plano que multiplica os obreiros. Aí tem o gráfico aqui, número 1, progressão geométrica de um ministério de multiplicação. Aí fala aqui, né? Um ano, a pessoa faz 4 discípulos. No segundo ano, esses 4 vão fazer 16 discípulos. No terceiro ano, esses 16 vão fazer 64 discípulos. No quarto ano, esses 64 vai fazer 256 discípulos. No quinto ano, esses 256 vai fazer 1.024 discípulos. No sexto ano, 4.096. No sétimo ano, 16.384. No oitavo ano, 65.536. No nono ano, 262.144. Com 10 anos, já estaria com 1.048.576. Com 11 anos, 4.194.304. Com 12 anos, 16.777.216. Com 13 anos, 67.108.864. Com 14 anos, 268.435.456. Com 15 anos, já pularia para 1 bilhão e poucos discípulos. Com 16, 4 bilhões. E com 17 anos, 17 bilhões. Já ultrapassaria aí o que tem hoje, né? Praticamente aí 8 bilhões, né? De pessoas no mundo. Vou tentar mostrar esse gráfico aqui, ó, para vocês. Deixa eu ver aqui se focaliza melhor assim, sem eu aparecer aí, né? Olha aí como é exponencial, né? Numa noite de domingo, durante uma assembleia, pedi a vários indivíduos, um de cada vez, que ficasse de pé. Depois de alguns minutos, haviam cerca de 15 pessoas em pé. Mais tarde, pedi a alguns indivíduos que ficassem de pé e que fizesse o mesmo com outros, e assim por diante. No mesmo tempo que me tomara para fazer 15 pessoas ficarem em pé, a congregação inteira de 400 pessoas se levantara. Este exemplo mostra o problema do evangelismo. Na primeira ilustração, todas as pessoas que se pusessem de pé
dependeria de alguém que lhe pedisse para fazer isso, o ministro. Esta é a maneira como a evangelização ocorre em muitas igrejas. Ela depende unicamente do ministro. As pessoas levadas a Cristo se convertem porque o ministro as converteu. Se apenas o ministro estiver levando pessoas a Cristo, os resultados são insignificantes. Por outro lado, se todos participarem como no segundo exemplo, o efeito pode ser fenomenal. Quando outros começaram a pedir para as pessoas se levantarem, não levou muito tempo para todos ficarem de pé. Da mesma forma, quando todos estão levando almas ao Senhor e estas, por sua vez, chamam outras, não é preciso muito tempo para alcançar um grande número. Para, para que as igrejas possam levar a sério a evangelização do mundo, é preciso que todos se envolvam e não apenas o ministro. Alvin Jennings acredita que em grande parte das igrejas o pregador talvez seja o único que esteja convertendo os perdidos. Ele explica que, abre aspas, no momento em que ele relaxa, o crescimento se interrompe ou começa a diminuir. Ele fracassou em relação à metade do seu ministério. Até mesmo Jesus teria falhado se não preparassem homens fiéis para transmitirem a outros os ensinamentos recebidos dele, fecha aspas. Os discípulos devem ser feitos geométrica e não aritmeticamente. A proporção aritmética é aquela em que uma série de números aumenta ou diminui mediante uma diferença comum. Ela poderia ser demonstrada aumentando dois números de cada vez. Aqui é 2, 4, 6, 8, 10, 12. Este foi o tipo de acrescidos resultante quando o ministro decidiu pregar a grupos de 500 pessoas ao redor do mundo. Foi também o tipo de progressão produzida quando somente o ministro pediu que as pessoas se levantassem. A progressão aritmética mostra um aumento definido e consistente, mas a sua média de crescimento é muito menor, aliás, muito menos dramática que a da progressão geométrica. Progressão geométrica é aquela em que existe uma série de quantidades e cada quantidade é obtida multiplicando o número precedente por um fator constante. A progressão geométrica pode ser demonstrada através do número 3 como fator constante. Aí o exemplo aqui, 2, 6, 18, 54 e assim por diante. Ela multiplica em vez de somar. Quando o ministro confiou sua fé aos 3 discípulos na ilustração, o resultado foi um bom exemplo de progressão geométrica. Quando cada pessoa estava pedindo a outras que se levantassem, a multiplicação, o fator multiplicativo passou a funcionar. O método de Jesus para conquistar o mundo é através da progressão geométrica. Os discípulos devem multiplicar. Quando eles compreendem o poder de um ministério de multiplicação, a possibilidade da grande comissão se tornar rapidamente mais concebível. Caso as igrejas devam cumprir a grande comissão, uma prioridade máxima deve ser a multiplicação de obreiros. John Halling-Mott resumiu corretamente a tarefa, dizendo, abre aspas, maior é o que multiplica os obreiros do que quem faz a obra, fecha aspas. Esta é uma paráfrase da filosofia de Samuel Morley, abre aspas, aquele que faz o trabalho não se aplica tão proveitosamente como o que multiplica os obreiros, fecha aspas.
Dwight L. Moody diz o seguinte, abre aspas, é melhor fazer 10 homens trabalharem do que fazer o trabalho de 10 homens, fecha aspas. Subtítulo, um fato da natureza. O progresso de multiplicação pode parecer novo quando pensamos no crescimento da igreja, mas na realidade trata-se de um fato muito antigo na natureza. Em Gênesis 1, 28, diz, abre aspas, e Deus os abençoou e lhes disse, seja fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra, fecha aspas. Quando o mandamento de multiplicação foi dado pela primeira vez, só havia 2 seres humanos, Adão e Eva. Ao observar o mundo de hoje, fica evidente que o princípio da multiplicação funciona, pois aquelas 2 pessoas multiplicaram-se e cerca de 4,5 bilhões de outras, em cerca de 4,5 bilhões de outras. Isso quando o livro foi escrito, né? Hoje já está quase o dobro, né? 8 bilhões, né? Parece, pessoas já tem no mundo. Se os homens obedeceram a alguns mandamentos divinos, este foi certamente um dos que foram obedecidos ao pé da letra. O Dr. Jerry Wright, ex-instrutor de astronáutica da Academia das Forças Aéreas dos Estados Unidos, apresentou uma demonstração que serviu como outro exemplo de poder da multiplicação. O Dr. Wright sugeriu a experiência de dobrar 50 vezes um papel de palha de arroz muito fino, da grossura de uma página da Bíblia. Usando um computador, ele descobriu que se este pedaço de papel pudesse ser dobrado pela metade 50 vezes, ele teria um comprimento de 27 milhões de quilômetros. Essa seria uma distância equivalente a ir e voltar à Lua 34 vezes. O Museu da Ciência e Indústria de Chicago demonstrou este fato na natureza com o uso de um tabuleiro de xadrez. Em um quadrado do tabuleiro havia um grão de trigo. No segundo, 2, no terceiro, 4, depois 8, e o processo continuou, duplicando até que havia tantos grãos num quadrado que eles se espalhavam para os outros. O museu perguntou, abre aspas, neste ritmo de dobrar cada quadrado, quantos grãos haveria no tabuleiro ao chegar aos 64 quadrados? Fecha aspas, a resposta surpreendente foi, abre aspas, o bastante para cobrir todo o território da Índia numa espessura de 15 metros. Fecha aspas. No campo das finanças, o que seria melhor? Receber um salário de $2.000 por mês ou 1 centavo por dia, dobrando a cada dia? 1 centavo por dia parece um salário muito baixo, mesmo quando dobrado para 2 no dia no segundo, 4 no terceiro e assim por diante. No entanto, depois de apenas 31 dias, esse salário chegaria a mais de 20 milhões de dólares, que não é um ordenado nada mal. O ponto destas ilustrações é que a natureza mostrou que a multiplicação funciona e é o método mais rápido de alcançar o mundo. Jesus empregou este princípio em seu plano de atrair o mundo para ele. O processo começa mais lentamente que outros, mas alcança e supera outros processos de crescimento depois de pouco tempo. Na era moderna, a sociedade quer as coisas instantaneamente. Como resultado, as pessoas tendem a optar pela produção em massa mais do que pela qualidade do trabalho.
Algumas igrejas ficam tão ansiosas por obter resultados e um aumento drástico em número que não têm paciência de esperar que os discípulos se multipliquem. Essas igrejas terão muitos tipos de métodos evangelísticos rápidos, mas, devido à sua impaciência e fracasso em fazer discípulos, elas não terão apenas menos membros, mas também membros menos amadurecidos. Fazer discípulos de forma multiplicativa não só assegura um número maior a longo prazo, como também controla a qualidade. Como a vida do indivíduo é tão curta e a mensagem do Evangelho tão urgente, a necessidade de uma abordagem multiplicadora torna-se imperativa. Todos querem que sua vida tenha algum valor, valor duradouro. Quando quer que faça parte de um discipulado de multiplicação, dedicou sua vida a algo de valor, e isso conta para a eternidade. 6 perguntinhas aqui sobre o que nós vimos aqui hoje. 1. De qual dos métodos de crescimento você gostou mais? O de ensinar 500 pessoas por dia ou o que prepara 3 no ano? E por quê? 2. Todos estão envolvidos na evangelização em sua igreja ou apenas o ministro? 3. Qual a diferença entre a progressão geométrica e a aritmética? 4. Qual um plano de ação que poderia ser posto em prática na igreja para multiplicar os obreiros? 5. Quais alguns exemplos da natureza que demonstram este fator de multiplicação? 6. Por que é tão importante ter um plano que multiplique os obreiros? Agora eu vou mostrar as notas aqui, as referências, né, na realidade. As notas aqui, algumas referências aí que foi dito aí de alguns autores, da onde foi tirado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui atrás. Não, é só isso mesmo. E o próximo vídeo, o 5º capítulo, a multiplicação no Novo Testamento. Se você está gostando da leitura e estudo desse livro, Discipulado, o Ministério da Multiplicação, do Dr. Milton Jones, publicado aí pela editora Vida Cristã, peço aí para que você deixe o like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal aí, veja se sua inscrição não foi retirada, que muitas vezes é retirada. E compartilha, né, esse vídeo aqui com suas redes sociais, seus grupos aí do WhatsApp, para que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas, né? E vamos fazer aí, né, o ministério aí da multiplicação, né, fazendo discípulos, tá bem? Se você quer ser um discípulo de Jesus, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar com você, tirar alguma dúvida do que foi dito aqui hoje, ou de alguma dúvida que você tem aí da Bíblia, escreva para mim. Não fique com dúvida, tá bem? Fico muito feliz que você ficou até aqui no final do vídeo, investindo aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus, e tenho certeza que Deus também fica muito feliz que você está investindo aí o seu tempo, né, em aprender a palavra dele. Então vamos fazer discípulos para que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?